every day should be the first day of a new experience. Todos os dias devem ser o primeiro dia de uma nova experiência. And I believe E eu acredito that if we do not learn something new every day, que se nós não aprendemos algo novo todos os dias, we are not living life as we should. nós não estaremos vivendo a vida como deveríamos. Because we should be constantly learning. Porque nós deveríamos estar constantemente aprendendo. Remember, Lembrem-se, we should be studying for ourselves. nós deveríamos estar estudando por nós mesmos. And although you have been taught many things, E mesmo que você tenha sido ensinado muitas e muitas coisas, and you believe it because you've been taught it, e você acredita nisso porque foi assim que você foi ensinado, even if it is correct, mesmo que esteja correto, I recommend that you go and study it for yourself. eu recomendo que você vá e estude por você mesmo. Anything that you believe, Qualquer coisa que você acredite, go and study it again. vá e estude isso de novo. Especially if it was something that somebody else taught you. Especialmente se for algo que outra pessoa te ensinou. Because we cannot receive the Holy Spirit from someone else. Porque nós não podemos receber o Espírito Santo de outra pessoa. Remember the parable of the 5 wise and the 5 foolish virgins. Vocês lembram da parábola das 5 esposas e das 5 virgens nécias? When the bridegroom came, Quando o noivo veio, there were some that were not ready. havia algumas que não estavam prontas. So they said, please give us some of your oil. E elas disseram, por favor, me dê um pouco do seu óleo. Could they share it? Elas podiam compartilhar? Não. And so you must have your own experience. Então você precisa ter a sua própria experiência. And if you want E se você quer to be able to touch the hearts of others, poder tocar o coração de outras pessoas, as the Lord has been touching your hearts here, assim como o Senhor tem tocado os seus corações aqui, you have to have your own testimony. você precisa ter o seu próprio testemunho. You know, many times in the preaching, Você sabe, muitas vezes na pregação, the preachers share the story of somebody else os pregadores compartilham a história de outra pessoa, because they don't have their own story. porque eles não têm a sua própria história. But we need our own story. Mas nós precisamos da nossa própria história. We need our own experience with Jesus Christ. Nós precisamos da nossa própria experiência com Jesus Cristo. And when we have that, E quando nós tivermos isso, our lives will have power. nossas vidas terão poder. We will be open books Nós teremos livros abertos that the world will read in que o us. mundo irá ler em nós. Before we commence, Antes de começarmos, we're going to have a word of prayer. nós vamos fazer uma oração. And I would like to ask our brother. Gostaria de pedir para o nosso irmão fazer a oração. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, santificado, Senhor, seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas palestras que aqui, Senhor, está sendo, Senhor, falada, usada pelo irmão Cameron. Que o Senhor, meu Pai, venha agora, através do teu servo, venha falar tudo aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos, Senhor, a fazer. Obrigado, Senhor, também por cada família aqui que está representada, pelos amigos. Que essa palavra, meu Pai, seja levada para todo mundo, Senhor. Muito obrigado por tudo, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia. Tudo isso nós te oramos agradecido, no nome amado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Did you find some answers in last night's study? Vocês encontraram alguma resposta no estudo da noite passada? A new creation.
uma nova criação, an absolutely new you um absolutamente novo você, that doesn't like sin. que não gosta de pecado, It hates sin. que odeia o pecado. It is the greatest of all miracles that God has done for us. Esse é o maior de todos os milagres que Deus fez por nós. The recreation of humanity A recriação da humanidade, in God's image a imagem de Deus, as it was in the beginning. assim como foi no início. I love how God works. Eu amo como Deus trabalha. God created humanity. Deus criou a humanidade. Satan came along Satanás veio and he said, I'm going to ruin this. e ele disse, hahaha, eu vou acabar com isso. So he corrupted humanity Então ele corrompeu a humanidade, so that humanity was just like him. para que a humanidade fosse igual a ele. All the whole universe Todo o universo thought that now God will destroy humanity. pensou que agora Deus... Mas Deus disse, No problem. sem problemas, I will make them again. eu vou fazê-los de novo. And so what he did Então o que ele fez was he sent his son foi que ele mandou o seu filho to come and to unite himself para vir e unir a ele mesmo with every single human being. com todos os seres humanos. Galatians 2 verse 20. Galatas 2, verso 20. When Christ died, Quando Cristo morreu, we died with him. nós morremos com ele. Christ took to the grave Cristo levou para o túmulo our corrupt humanity. nossa humanidade corrupta. And then, E então, being the only human being that never sinned, sendo o único ser humano que nunca pecou, the grave could not keep him there. o túmulo não conseguia segurar ele lá. And so he was raised from the dead. Então, ele foi ressuscitado dos mortos. And humanity E a humanidade exists in him. existe nele. A recreated, renovated humanity Uma humanidade recriada, renovada, that loves to obey God que ama obedecer a Deus. and is at enmity with sin. E é inimizade com o pecado, inimigo do pecado. And so can you see the answer? Então você consegue ver a resposta When you are struggling with temptation, quando você está tendo lutas com a tentação. you pray, God, Você ore, Deus, please por favor, give me the new nature. me dê a nova natureza, Give me the new birth me dê o novo nascimento, so that I do not want to do this. para que então eu não queira fazer isso. And if we will believe God's promise Então, se nós acreditarmos na promessa de Deus, to put that new man in us, de colocar esse novo homem em nós, Ezekiel 36, Ezequiel 36, we will have the victory. nós teremos a vitória. We will find that we don't want to do it anymore. Nós iremos descobrir que nós não queremos mais fazer isso. Previously, Anteriormente, we did feel attracted, nós nos sentíamos atraídos, but we knew it was wrong. mas nós sabíamos que era errado. But in ourselves, we didn't have the strength to say no, Mas dentro de nós não tínhamos a força para dizer não, because the old nature porque a velha natureza and the sinful carne, e, sinful flesh, e a carne pecaminosa are in harmony. estão em harmonia. But if we change the nature here, Mas se nós mudarmos a natureza aqui em cima, then the flesh can want whatever it wants. então a carne pode querer o que ela quiser querer, But the new nature mas a nova natureza is not interested. não está interessada. And so when you're struggling with temptation, Então, quando você está lutando contra a tentação, ask God to give you the mind of Jesus Christ. peça a Deus que te dê a mente de Jesus Cristo, That new mind a nova mente, that is disgusted by sin. que é enojada pelo pecado. We don't have to do what this poor young man used to do every night, Nós não precisamos fazer o que esse pobre jovem costumava fazer toda noite, which I shared last night, que eu compartilhei na noite passada, trying to break down his desires by exposure. tentando acabar com os seus desejos ao se expor. No, Não. we have to avoid where the places and the things that tempt us. Não, nós temos que evitar os lugares e as coisas que nos causam tentação.
Exposure will never help. Exposição nunca irá ajudar. What will help O que irá ajudar and what has value e o que tem valor is the new creature. é a nova criatura. And so that is what we need. Então isso é o que nós precisamos. This is what we need to ask God to give us. Isso é o que nós precisamos pedir a Deus para nos dar. This is why we need to be born É again. por isso que nós precisamos nascer de novo. Ellen White, there's a quote where she says, "Why is it so hard to be a Christian?" Tem uma citação de Ellen White onde ela diz: por que é tão difícil ser um cristão? Because you haven't died to yourself. Porque você não morreu para si mesmo. Because when the old man and the old woman is not there anymore, Porque quando o velho homem e a velha mulher não está mais lá, and we have been born again, e nós nascemos de novo, it is natural to obey. é natural obedecer. It's so different to what we've all been thinking all these years. É tão diferente daquilo que nós temos pensado todos esses anos. Like Uriah Smith was teaching, Como Urias Smith estava ensinando. you have to keep on training your brain. Você precisa continuar treinando o seu cérebro. No, Não. God changes the heart, Deus muda o coração, and then he brings the fruits of righteousness from that righteous heart. então ele traz os frutos de justiça desse coração justo. As Martin Luther said, Como Martinho Lutero disse, if you want good works, se você quer boas obras, you must first make the person good. você primeiro deve fazer a pessoa, Good, a good person. você deve, You have to make a good person. você tem que fazer uma boa pessoa. Tem que ser uma boa pessoa. Be a good person. No, not be a good person. Fazer uma boa pessoa. You need Tornar uma boa pessoa. se tornar, exactly. By being born again. Ao ser nascido de novo. Last night, you remember, I hope, Na noite passada, vocês lembram, eu espero, and I believe it was recorded, e eu acredito que foi gravado, and you can go back over it again e você pode voltar e ouvir de novo. and read those quotes. E ler essas citações, They weren't my words. que não eram minhas palavras, It was Ellen White era de Ellen White, describing for us this amazing miracle descrevendo para nós esse maravilhoso milagre, that God actually takes away those tendencies to sin. que Deus, na verdade, arranca essas tendências do pecado. That is a message of hope. Essa é uma mensagem de esperança. Instead of constantly battling and trying and trying and trying, Ao invés de constantemente batalhar e continuar tentando, if we start with the heart, se nós começarmos com o coração, things will actually work. as coisas, na verdade, irão funcionar. Now, I did mention, Agora, eu mencionei in respect to some of these external things, a respeito de algumas dessas coisas externas, like change of diet, country living, etc. como mudança de dieta, vida no campo, etc, etc. And I said that without the new heart, E eu disse que sem o novo coração, all of that is in vain. tudo isso é em vão. In respect to your salvation, A respeito da sua salvação, yes, sim, because country living will not save you. porque vida no campo não irá te salvar. Changing your diet will not save you. Mudar a sua dieta não irá te salvar. There are many famous people in this world Há muitas pessoas famosas nesse mundo who eat even better than you. que comem ainda melhor do que você. Their bodies are clean. Os corpos deles são limpos, But that doesn't mean they're going to be saved. mas isso não significa que eles serão salvos. Why do we make changes in our diet? Por que nós fazemos mudanças em nossa dieta? Not for our salvation, Não para a nossa salvação, but because our body is the temple of the Holy Spirit. mas porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. We want that the Holy Spirit and Christ can use us to be a blessing to others. Nós queremos que o Espírito Santo e Jesus Cristo possam nos usar para ser uma bênção para outros. We want them to dwell in us. Nós queremos que eles habitem em nós. And so we want a clean temple. Então, nós queremos um templo limpo para eles. We want good quality of life Nós queremos boa qualidade de vida so we can serve. para que nós possamos servir. And when the body is healthier, E quando o corpo está mais saudável, the mind is clearer. a mente está mais clara. And it is in many people's experience,
E na experiência de muitas pessoas, before they find Christ, antes que eles encontrem Cristo, they've already started making changes in their diet. eles já começaram a fazer mudanças na sua dieta. I know people who have become vegetarian Eu conheço pessoas que se tornaram vegetarianos while they were atheists. enquanto eles eram ateus. But when they became vegetarian, Mas quando eles se tornaram vegetarianos, they were able to think and reason more clearly. eles podiam pensar e racionalizar mais claramente. So then they found Christ. Então eles encontraram a Cristo. These things have their place. Essas coisas têm o seu lugar. I'm not saying don't change your diet, Eu não estou dizendo não mude a sua dieta, but don't think that you're going to save yourself by changing your mas diet. não pense que você irá se salvar ao mudar sua dieta. You make changes Você faz mudanças because you want to preserve the temple of the Holy Spirit, porque você quer preservar o templo do Santo do Espírito Santo, so He can use you, para que ele possa te usar, and so that you will have a clearer mind para que então você possa ter uma mente mais clara to hear the voice of the Holy Spirit para ouvir a voz do Espírito Santo when He is showing you who you are, quando ele estiver te mostrando quem você é. and then when He shows you what Jesus has done for you. Sorry? Then when He shows you what Jesus has Então, done. quando ele te mostra o que Jesus fez para você, Country living, vida no campo, Ellen White says Ellen White diz that when every other voice is quiet, quando todas as outras vozes estão em silêncio, it is easier to hear the voice of the Holy Spirit. é mais fácil ouvir a voz do Espírito Santo. And so Então, it is beneficial é de benefício to have a quiet place away from the distractions. ter um lugar quieto, silencioso, longe das distrações. But do not go there to hide from the world. Mas não vá para lá para se esconder do mundo. You go there to strengthen your relationship with God. Você vai lá para fortalecer o seu relacionamento com Deus. And then you go back working with the people. Então você volta para trabalhar com as pessoas. This is how Enoch worked. This is how Enoch worked. É assim que Enoque trabalhava. He worked amongst the people, Ele trabalhava entre as pessoas, but he had his home in the country. mas ele tinha um seu lar no campo. And when he felt he was getting spiritually tired, E quando ele sentia que ele estava ficando espiritualmente cansado, he went back out to his home in the country ele ia de volta para o seu lar no campo, to strengthen his relationship with God, para fortalecer o seu relacionamento com Deus to rest, e para descansar for the health of his body. pela saúde do seu corpo. But he never forgot the souls that are out there. Mas ele nunca esqueceu das almas que estão lá fora. There was also something else about country living. Também tinha uma outra coisa sobre vida no campo. I'm trying to remember it Estou now. tentando lembrar disso agora. Yes. Sim, Many times muitas vezes we use the excuse of country living to get out of the city. nós usamos a desculpa de vida no campo para sair da cidade. But what is the first thing that gets connected? Mas qual é a primeira coisa que se conecta? The internet. A internet. What are we doing on the internet? O que nós estamos fazendo na internet? Have we brought the city to the country? Nós trouxemos a cidade para o campo, Something to consider. algo para se considerar. Whatever all of these changes of life are, Seja lá o que são todas essas mudanças da vida, we don't do it to save us. nós não a fazemos para nos salvar. We do it Nós fazemos to give us an advantage para nos dar uma vantagem, so that we can behold Christ more clearly. para que nós possamos contemplar a Cristo mais claramente, We can study His Word more easily with less distraction. para que nós possamos estudar sua palavra mais facilmente, com menos distrações. But for what reason? Mas por qual razão? To be a blessing in this earth. Para ser uma bênção nessa terra. We are not to live to ourselves, for Nós ourselves. não podemos viver para nós mesmos. If the mind of Jesus Christ is in us, Se a mente de Jesus Cristo está em nós, we will not think about ourselves. nós não iremos pensar sobre nós mesmos. We will be saved Nós seremos salvos by becoming busy ao nos tornarmos ocupados with the salvation for others. com a salvação para os outros. Those who are saved Aqueles que são salvos do not think about their own salvation. não pensam a respeito da sua própria salvação.
They are more preoccupied Eles estão mais preocupados with the salvation of others. com a salvação dos outros. And that is how they will be saved. E é assim que eles serão salvos. Because we seek Christ, Porque nós buscamos Cristo, to know Christ, a conhecer a Cristo, because we want to represent Him to others. porque nós queremos representar Ele para os outros. You to think that I am saying that all of these other things have no place. Então, eu não quero que você pense que eu estou dizendo que todas essas outras coisas não têm o seu lugar. They have their place. Elas têm o seu lugar. And if you've been making changes, E se você tem feito mudanças, and you've made changes, e você fez mudanças, that's great. isso é maravilhoso. Something else for country living, I must mention it before I forget. Tem uma outra coisa sobre a vida no campo que eu preciso mencionar antes que eu esqueça. Chapter 7 of the book Country Living. Capítulo 7 do livro Vida no Campo. There are very important counsels there, Tem conselhos muito importantes lá. because many people Porque muitas pessoas run ahead of God correm à frente de Deus and they end up in problems. e elas acabam em problemas. A number of years ago, Há alguns anos atrás, there was a well-known man havia um homem bem conhecido preaching everywhere he went pregando em todos os lugares que ele ia, that if you are not already living in the country, que se você não está, se você já não está vivendo no campo, you will be lost. você estará perdido. And he was a man who has a lot of respect E ele era um homem que tinha muito respeito with all the Latinos, com todos os latinos, muchos seguidores. I know of people personally. Eu sei de pessoas pessoalmente Who panicked when they heard his preaching. que entraram em pânico quando ouviram essa pregação. And they sold their home, E eles venderam suas casas, they left their job, eles largaram seus empregos, and they went out to find a home in the country. então saíram para encontrar um lar no campo. They looked and they looked and they looked, Eles procuraram they couldn't find. e não conseguiam encontrar. They had to go back to the city Eles tiveram que voltar para a cidade and live with a family member. e viver com um membro da família. And in a short time, E em um tempo curto, there were problems with the family member, tiveram problemas com um membro da família, but the money that they got from selling the house mas o dinheiro que eles pegaram de vender a sua casa was getting less and less. estava ficando menos e menos. Until finally, Então, até que, finalmente, they couldn't stay where they were, eles não podiam ficar onde eles estavam, but they had no money to go anywhere else. mas eles não tinham mais dinheiro para ir para nenhum outro lugar. Chapter 7 Capítulo 7 talks about counselors, fala sobre conselheiros, people giving counsel to people to go out of the city, go to the country. pessoas dando conselhos para pessoas para saia da cidade, vão morar no campo. She says there are people giving these counsels that should not be giving them. Ela diz que tem pessoas dando esses conselhos que não deveriam estar dando esses conselhos, Because they do not have the experience or the necessary wisdom. porque eles não possuem a experiência ou a sabedoria necessária. Because country living is a major change in the life. Porque vida no campo é uma grande mudança na vida. And so the other thing she says in that chapter Então, a outra coisa que ela diz nesse capítulo is é: wait until God opens the way. espere até que Deus abra o caminho. Don't run ahead. Não saia correndo na frente. Wait. Espere. And personally, I like to say one thing. E pessoalmente, eu gosto de dizer uma coisa: Learn to serve in the community where you are. aprenda a servir na comunidade onde você está. Why will God take you somewhere else Por que Deus irá te levar para outro lugar if you're not going to be a blessing there? se você não irá ser uma bênção lá? If you're just going to hide from the world? Se você irá simplesmente se esconder do mundo, Wherever you are now, ou seja, lá onde você estiver agora, learn to serve in your community. aprenda a servir na sua comunidade. And when you have finished the work there, E quando você tiver terminado a obra lá, then God will open the door for you to be a blessing somewhere else. então Deus irá abrir as portas para você ser uma bênção em outro lugar. Why do I talk so much about serving others? Por que eu falo tanto a respeito de servir outras pessoas? Because that's what God's been teaching me. Porque isso é o que Deus tem me ensinado.
And I've been putting it into practice. E eu tenho colocado isso em And prática. I can tell you, E eu posso dizer para você, it has been the most wonderful experience. tem sido a experiência mais maravilhosa. I have been out of my country for many years. Eu estive fora do meu país por muitos anos. I don't really miss it. Na realidade, eu nem sinto falta. But I have been out of my wife's country Mas eu estive fora do país da minha esposa for 5 days. por 5 dias. And I miss my community E eu sinto falta da minha comunidade. because of the work that the Lord is teaching us to do there. Por causa do trabalho que o Senhor nos está ensinando a fazer lá. And I want each of you E eu quero que cada um de vocês to experience this same love for your community, experimentem esse mesmo amor pela sua comunidade. because you will find a purpose in your life Porque você irá encontrar um propósito na sua vida. and a joy that you've never experienced. E uma alegria que você nunca experimentou. The people will come to you and they'll say, "Thank you so much for helping me." As pessoas vão vir para você e dizer, muito obrigado por me ajudar. And you say, "No, it's not me. E você diz, não sou eu. This is God. Isso é Deus. He wants you to know how much He loves you." Ele quer que você saiba o quanto Ele te ama. And so He put it in my heart to Então- serve. Então, Ele colocou no meu coração. It is a wonderful experience. Isso é uma experiência maravilhosa. And this is how the gospel will be preached in the world. E isso é desse jeito que o evangelho será pregado ao mundo. Last half of the last chapter A última metade do último capítulo of Christ Object Lessons. Parábolas de Jesus. de Parábolas de Jesus. Note it down and read it, Anote e leia, because that's the loud cry. porque The loud cry. porque esse é o alto clamor. Now, I have used up just about all my time on my introduction. Agora, eu acabei de estourar todo o meu tempo na introdução. So we're going to move forward quickly. Então, eu vou correr para frente rapidamente. When I came here last year, Quando eu vi aqui no ano passado, and I was teaching in the various places, e eu estava ensinando em vários lugares, many people were disappointed with me muitas pessoas estavam desapontadas comigo, because I didn't give a recipe. porque eu não entreguei uma receita. I think some of you might understand, Eu acho que alguns de vocês podem entender, because porque without our own personal experience, sem a nossa própria experiência individual, we don't know how nós to não, do things. nós não sabemos como fazer as coisas. We don't know the basic steps from 1, 2, 3, 4, Nós etc. não sabemos os passos básicos de 1, 2, 3, 4 e etc. And so there's a tendency among us, Seventh Adventists, Então, há uma tendência entre nós, adventistas do sétimo dia, to want somebody to tell us what to do. de querer que alguém nos diga o que fazer. I can't tell you. Eu não posso te dizer. I can't give you a recipe. Eu não posso te dar uma receita. And that is why E é por isso I talk so much, I try to emphasize que eu falo tanto, que eu tento enfatizar the importance of liberty of conscience. a importância de liberdade de consciência. That we give each other the liberty Que nós nos demos uns aos outros a liberdade to make our own experience with Christ. de ter a nossa própria experiência com Cristo. But the problem is, Mas o problema é, we all come together, quando nós todos nos reunimos, we're all looking over each other's shoulders at each other. nós estamos todos olhando por cima do ombro um do outro. We don't feel free Nós não nos sentimos livres to make our own experience, para ter a nossa própria to experiência, test our own limits. para testar os nossos próprios limites. People tell us that's not good. As pessoas nos dizem, isso não é bom. You shouldn't be doing that. Você não deveria estar fazendo aquilo. You should be doing that. Você devia estar fazendo isso. We obey. Nós obedecemos. One thing that we need to understand, Uma coisa que nós precisamos entender, many times muitas vezes, we feel that our consciences are condemning us nós sentimos que nossa consciência está nos condenando, because whatever we are doing is against our convictions. porque seja lá o que nós estivermos fazendo é contra as nossas convicções. What we need to understand O que nós precisamos entender is a conviction is based on our knowledge, que uma convicção é baseada no nosso conhecimento, our education. nossa educação. It's not always the voice of the Holy Spirit. Não é sempre a voz do Espírito Santo. We can be told that
something is evil. Nós podemos ser ensinados que alguma coisa é má, But for God, it's not a problem. mas para Deus não é um problema. But because we've been told it's evil, Mas porque nos disseram que isso é mal, if we go and do it, se nós formos e fazer isso, we will feel condemned. nós iremos nos sentir condenados. We will feel convicted for it. A conviction. You shouldn't be doing that. Nós iremos sentir uma convicção de que não deveríamos estar fazendo aquilo. A relation of my experience. Ah, I'll give you a relation of my vou te experience. dar uma relação da minha experiência. Some sisters in my old church Algumas irmãs na minha antiga igreja studied in respect to baking powder. Polvo para hornear. estudaram a respeito de farinha de farinha de trigo. No para no fermentar otro, como bicarbonato de sodio. Y así. ¿Mm? No. Era hay la levadura o hay bicarbonato de sodio. Ajá. Pero muchas veces bicarbonato de sodio está mezclado con otras cosas. Se llama como polvo para hornear, para cocer. Y ellos leyeron unos sitios de Ellen White donde ella dijo, es malo. Entonces, ninguno de nosotros en la iglesia usamos este. Y yo, and I started working in a job Eu comecei a trabalhar em um serviço where I have to drive a long way from my home, onde eu tinha que dirigir por um longo caminho longe de casa. and my work was very physical. Meu trabalho era muito físico. And when I finished work to go home, E quando eu terminei o trabalho para ir para casa, I felt very weak, eu me senti muito fraco. and I needed sugar. E eu precisava de açúcar. So I would go to the supermarket, Então eu fui para o mercado and I would find some biscuits e eu encontraria alguns biscoitos that had this polvo para hornear. que tinha esse fermento. Okay. I needed the energy to get home. Eu precisava da energia para chegar em casa. And they were vegan, so there was no problem. E eles eram veganos, então não tinha problema. And I'd be eating them as I'm driving back home. E eu ia comendo eles enquanto eu estava dirigindo para casa. And then suddenly I would feel like I'm going to go to hell for eating these biscuits. E de repente eu começava a sentir como eu vou para o inferno por estar comendo esse biscoito. And I would enter in panic. E eu entrei em pânico. And the packet was still half full. E o pacote ainda estava pela metade. And I would throw them out the window. E eu joguei para fora da janela. A couple years later, Alguns anos depois, these ladies continued their investigation. essas senhoras continuaram o seu estudo And they found that this ingredient in the days of Ellen White is not the same as today. e elas descobriram que esse ingrediente nos dias de Ellen White não era o mesmo que hoje. There was nothing wrong with it. Não tinha nada errado com ele. But I felt so condemned Mas eu me senti tão condenado that I threw it away que eu joguei fora, because I was going to go to hell. porque eu iria para o inferno. Maybe God wanted to feed the ants. Talvez Deus estava querendo alimentar as formigas. But remember this. Mas lembrem-se disso. Our education Nossa educação can affect our convictions. pode afetar as nossas convicções. And we may feel condemned for something E nós podemos nos sentir condenados por algo that God is not condemning us for. do qual Deus não está nos condenando. So that's why I say study for yourself. Então é por isso que eu digo, estude por você mesmo. Not just the gospel, Não apenas os evangelhos, not just doctrine, não apenas doutrina, but all of these peripheral truths, mas todas essas verdades periféricas, study for yourself. estude por você mesmo. Sometimes as well, Algumas vezes também it's necessary to have a bit of distance from your brethren. é necessário ter um pouco de distância dos seus irmãos. Liberty to make your own experience Liberdade para poder ter a sua própria experiência, without people criticizing it. sem pessoas te criticando. To test your limits. Para testar os seus limites.
to seek God through your experience, para buscar a Deus através da sua experiência, to know what is acceptable for you para saber o que é aceitável para você and what isn't acceptable. e o que não é aceitável. Because many times the voices of our brethren, Porque muitas vezes as vozes dos nossos irmãos, they confuse our minds. elas confundem a nossa mente. And what we think is the voice of E God o que nós pensamos ser a voz de Deus might just be someone's opinion. pode ser simplesmente a opinião de alguém. There is one thing that we need. Há uma coisa que nós precisamos. Testimonials para a igreja. Oh, it's in English. Un momento. Voy a arreglarlo. Ah, Un momento. ¿Algunos entendieron? Que yo tengo un poco de gripa y mi mente está agripado. ¿Ya? ¿Se mejoró? Ok. Ya, ok. experiência é conhecimento derivado de experimentação. Experimentar a religião é o que é necessário agora. Provai e vede que o Senhor é bom. I'm telling you that you need your own experience. Eu estou te dizendo que você precisa da sua própria experiência. How are you going to get that experience? Como que você vai conseguir essa experiência? Think of your life as a laboratory. Pense na sua vida como um laboratório. Do some experiments Faça alguns experimentos with God. com Deus. This is why we must give each other liberty. Isso é o motivo do qual nós precisamos dar uns aos outros liberdade. So that we're all following God. Para que nós estejamos todos seguindo a Deus. And remember, E lembrem-se, God respects our individuality, Deus respeita a nossa individualidade. which means O que significa that we might do things differently to someone else. que nós podemos acabar fazendo coisas diferentes com outra pessoa. We might advance at different speeds to other people. Nós podemos avançar em velocidades diferentes de outras pessoas. When I was in legalism, Quando eu estava no legalismo, we could have joined the army, nós poderíamos ter nos juntados ao exército. because we're all the same. Nós seríamos todos o mesmo, todos iguais. We thought, the army of God. We thought we were the army of God. Nós pensávamos que nós éramos o exército de Deus. There was no individuality. Não havia individualidade. We just obeyed everyone else because we didn't want them to judge us. Nós só obedecíamos todas as outras pessoas porque nós não queríamos que eles nos julgassem. So I don't want to give you a recipe. Então eu não quero te dar uma receita. I want to help your brothers and sisters Eu quero ajudar os seus irmãos e irmãs to understand a entender that they need to leave you alone. que eles precisam te deixar em paz. They need to stop judging you Eles precisam parar de te julgar and let you make your own experiment. e deixar você fazer o seu próprio experimento. Because if you do the experiment, Porque se você fizer o experimento, then you will make the experience. então você terá a experiência. And when something is our experience, E quando algo é nossa experiência, no one can take it away. ninguém pode tirar isso de nós. That's what we need. Isso é o que nós precisamos. That's what we need before we go and live, conviver with the people out there. É isso que nós precisamos antes que nós saiamos para conviver com as pessoas lá fora. Otherwise, we'll lose our innocence, let's say. We will lose our innocence Senão nós iremos perder nossa inocência, because we're not strong in our convictions. porque nós estamos fortes em nossas convicções. But if we know what we believe because we have experienced it, Mas se nós sabemos o que nós acreditamos, porque nós experimentamos aquilo, we will be a blessing out there. nós seremos uma benção lá We fora. will be a blessing in here. Nós seremos uma benção aqui. But of course, even though I don't want to give you a recipe, Mas claro, mesmo que eu queira te dar uma receita, I'm going to give you some little hints. eu vou te dar algumas pequenas dicas. Filipenses, capítulo 2.
Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Com temor e tremor. Okay. Work out your own salvation. Trabalhe na sua própria salvação. We read that, Releia isso we think, and we think, e repense. and we think, we have works to do. Oh, nós temos obras para fazer. Last year, No ano passado, I talked about how it is God who is to do the works in our lives. eu falei sobre como é Deus que costuma fazer as obras em nossa vida. And I'm sure that even if you were not here, you've been hearing that. E eu tenho certeza que se você não estava aqui, você tem ouvido isso. Because that's central to the Adinada message. Porque isso é a ideia central da mensagem de 1888. But then we read this text Mas quando nós lemos esse texto and we think, e nós pensamos, but I need to work something out. mas eu preciso de fazer alguma coisa. Our work Sim, a nossa obra is to make sure that we are not working. é nos certificarmos de que nós não estamos fazendo obra. Because if we are working, Porque se nós estamos fazendo a obra, God is not working. Deus não está fazendo a obra. And so what we need to do Então o que nós precisamos fazer is be very afraid é estar com muito medo that we are the ones doing the works. de que nós sejamos aqueles que estão fazendo a obra. I'll read you a quote. Eu vou te ler uma citação. Parábolas de Jesus. Em harmonia com esta experiência está o mandamento. Operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus não vos ordena temer que deixará de cumprir suas promessas, que sua paciência se cansará ou que sua compaixão é de faltar. Temei que vossa vontade não seja mantida em sujeição à vontade de Cristo, que vossos traços de caráter, herdados e cultivados, vos dominem a vida, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Verse 13 of Philippians chapter 2 O verso 13 de Filipenses capítulo 2 is very clear. é muito claro. It is God who is to do the works. É Deus que costuma fazer as obras. But what is our work? Mas qual é a nossa obra? We are to be afraid that we are not submitting to God's work. Nós devemos ter medo de não estarmos nos submetendo à obra de Deus. We are not submitting to His will. Que nós não estejamos nos submetendo à vontade dele. We continue. Temei que o propósito temei que o próprio eu se interponha entre vosso espírito e o grande artífice. Temei que vossa obstinação frustre o elevado propósito que por o vosso intermédio Deus deseja alcançar. Temei confiar na própria força, temei retirar da mão de Cristo a vossa mão e tentar caminhar pela estrada da vida sem sua presença permanente. This is what it means to work out your salvation with fear. Isso que significa trabalhar na sua salvação com medo. Be afraid of yourself. Tenha medo de si mesmo. That yourself is going to God wants to do for you. Que o seu eu vai ficar no caminho daquilo que Deus quer fazer por você. And so what is our part? Então, o que é a nossa parte? Because everywhere I go, Porque em todos os lugares que eu vou, the people want to know, what can I do? as pessoas querem saber o que eu posso fazer. Because we still want to save ourselves. Porque nós ainda queremos salvar a nós We mesmos. still want a part. Nós ainda queremos ter uma parte. So what is our part? Então, qual é a nossa parte? Our part A nossa parte is to submit. é nos submeter. Let's read the experience of Israel. Vamos ler a experiência de Israel. Romanos 10. Una a 3.
Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos. Porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. This was our experience. This was our experience. Essa era a nossa experiência. We were trying to establish our own righteousness. Nós estávamos tentando estabelecer a nossa própria justiça. What is righteousness? O que é justiça? I use a quote from Ellen White to Vou keep usar things short. uma citação de Ellen White. Parábolas de Jesus. Justiça é fazer o bem. So what I want to do Então, o que eu quero fazer is read Romans chapter 10, verse 3 again. é ler Romanos capítulo 10, verso 3 de novo. And we're going to replace the word righteousness Nós vamos trocar a palavra justiça with good works. com boas obras. Let's see how it reads. Verse 3. Boas obras? Ah, tá. Uhum. Porque ignorando as boas obras de Deus e procurando estabelecer as suas próprias boas obras, não se sujeitaram às boas obras de Deus. We have been ignorant Nós temos sido os ignorantes for many years por muitos anos that God must be the one who does the works. que Deus deve ser aquele que faz as obras. And because we didn't know that, E porque nós não sabíamos disso, we have been trying to do all of the works ourselves, nós temos tentado fazer todas as obras nós mesmos, thinking that that is what will save us. pensando que isso será o que irá nos salvar. But all this time, Mas todo esse tempo, God has been waiting very patiently Deus esteve esperando muito paciente for us to let Him do the work. para que nós deixemos Ele fazer as obras. And what He is wanting us to do E o que Ele quer que nós façamos is to submit to His work. é que nos submetamos às suas obras. Whatever it is, Seja lá o que for, from the small things in life das pequenas coisinhas na vida to the biggest trials in life, aos maiores provações da vida, God wants to be the one living in us Deus quer ser aquele vivendo em nós and doing all of the works. e fazendo todas as obras em nós. I'm happy with that Eu estou feliz com isso, because I've tried doing my own works. porque eu tentei fazer minhas próprias obras. I still keep doing my own works. Eu continuo fazendo minhas próprias obras. And the result is not good. E o resultado não é bom. But if the God of the universe Mas se o Deus do universo is willing to do the works for me, está disposto a fazer as obras por mim, please, please. ou por favor, He has the solution for every problem. Ele tem a solução para todo problema. He has the power to conquer every enemy. Ele tem o poder para conquistar todo inimigo And He wants to do the work. e Ele quer fazer a obra. And so I am very grateful to God Então eu sou muito grato a Deus that at this Congress, que nesse congresso we have had some more time to look at the experience of Christ. nós tivemos mais tempo para olhar a experiência de Cristo. Because that increases my heart's cry. Porque isso aumenta o choro do meu coração. Please, God, don't let me do the works. Por favor, Senhor, não me deixe fazer as obras. You do the work. Você faça as obras. Remember the acceptable time. Lembrem do tempo aceitável. That's when we learn what destruction it is, when we learn how much we have destroyed in our lives. É quando nós aprendemos o quanto nós destruímos nas nossas vidas. And we're at the bottom of the pit. E no fundo do poço, This is when God considers it the acceptable time. é ali onde Deus considera ser o tempo aceitável. Because now Porque agora we'll say, please, você vai dizer, por favor, live my life for me. viva a minha vida por mim. I don't want to live my life. Eu não quero viver minha vida mais. And so, submit. What does this mean? Então, submeter, o que isso significa? We need to understand Nós precisamos entender that we're always submitting. que nós estamos sempre nos sujeitando. Every single decision, every single action, Cada decisão, cada ação, we are submitting. nós estamos nos submetendo. Mateus 6. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque
Ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. We are serving one or the other. Nós estamos servindo um ou ao outro. We are not our own. Our own. We are not our own possession. Nós não somos nosso próprio dono. Either it is the devil who possesses us and is using us, Ou é o diabo que é o nosso dono e nos está usando, or it is God who possesses us and is using us. ou é Deus que nos possui e nos está usando. Signs of the times. Apesar dos muitos soberanos a quem os homens professam lealdade, toda a humanidade está servindo a um de dois senhores, o príncipe da luz ou o príncipe das trevas. And so if you are not submitting to God's right doing, Então, se você não está se sujeitando ao fazer o bem de Deus, who are you submitting to? a quem você está se sujeitando? You must be born again Você precisa ser nascido de novo, with a heart that will submit to God. com o coração que irá se sujeitar a Deus. Because if we are not submitting to God and He's working in us, Porque se nós não estamos nos sujeitando a Deus e o seu trabalhar em nós, it is Satan and sin working in us. é Satanás trabalhando em nós. And remember, Mas lembrem-se, Satan is changed into an angel of light. Satanás se transformou em um anjo de luz. He can work righteousness in us Ele pode trabalhar justiça em nós, externally. externa justiça. And we might think E nós podemos pensar that we are good people. que nós somos boas pessoas, But it's Him doing the works. mas é Ele fazendo as obras. We need to examine ourselves, Nós precisamos nos examinar, our motives, nossos motivos, our priorities. nossas prioridades. Romanos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Can you see Vocês podem ver that we have been presenting ourselves to one or to the other? Presenting. We have been nós temos nos apresentado para um ou ao outro, to be used. para ser usado. When we make a decision, Quando nós tomamos uma decisão, we are deciding nós estamos decidindo who we are going to serve. quem nós iremos servir. Verse 19 is very interesting. Verso 19 é bem interessante. How is it that we are to yield to God? Como é que nós devemos nos submeter a Deus? Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. How do we sin? Como que nós pecamos? We choose. Nós escolhemos, certo? Sometimes we don't want to, Às vezes nós não queremos, but that temptation comes so strong. mas essa tentação vem tão forte, We feel that we cannot resist it. nós sentimos como se não pudéssemos resistir-la. And so we yield, we give in. Então nós nos entregamos. Other times, Outras vezes, we say, yeah, nós dizemos, sim, that's a good idea. isso é uma boa ideia. Let's go and do it. Let's go and do it. Vamos lá e vamos fazer. And then afterwards, Então, em seguida, we regret nós doing it. nos arrependemos de ter feito isso. But what happened? Mas o que aconteceu? We yielded ourselves to sin Nós entregamos a nós mesmos para o pecado, by making that choice. ao tomar aquela decisão. And that choice activated upon our human will. E Acted upon our human will. aquela escolha agiu sobre a nossa vontade humana. And as we said, I will do this, E enquanto nós dissemos, eu vou fazer isso, what happened? o que aconteceu? Sin took possession of us O pecado tomou posse de nós and carried us into it. e nos carregou para ele.
And I think we all know the experience E eu acho que todos nós conhecemos a experiência of falling into sin de cair no pecado and at the same time saying, I don't want to do this. e ao mesmo tempo dizendo, eu não quero fazer isso. But you did it Mas você fez. because the temptation was so strong, Porque a tentação era tão forte, the power of your own will was not sufficient to resist. não foi suficiente para resistir. Now, in the same way Agora, da mesma maneira that we have been yielding to sin, que nós temos nos entregados ao pecado, we are now to yield to God. nós temos agora de nos entregar a Deus. We always have a choice. Nós sempre temos uma escolha, Yes or no. sim ou não. We make that decision. Nós tomamos essa decisão. And thanks to the enmity that God put in us when Adam was removed from the Garden of Eden, E graças à inimizade que Deus colocou em nós, quando Adão e Eva foi removido do jardim, we have the ability to choose the good. nós temos a habilidade de escolher o bem. Because if God did not put that enmity in us, Porque se Deus não tivesse colocado essa inimizade em nós, we would never choose the good. nós nunca iríamos escolher o bem. But Mas that enmity, aquela inimizade, that ability to choose, essa habilidade de escolher, did not include the power. não incluía o poder. And so even though we might choose to do good, Então, mesmo que você possa escolher fazer o bem, we on our own cannot do it. nós sozinhos não podemos fazer. But Mas, if we can understand se nós pudermos entender the power of God o poder de Deus and how He wants to work in us, e como Ele quer trabalhar na gente, then we will find the victory. então nós iremos encontrar a vitória. We will make the choice and the victory will be ours. Nós tomaremos a escolha e a vitória será nossa. How does that work? Como que isso funciona? Should I tell you or should I just let you work it out yourself? Devo eu dizer para vocês ou devo eu deixar vocês descobrirem sozinhos? In the last few moments we have, Nos últimos momentos que nós temos, I will share with you a little bit. eu irei compartilhar um pouquinho com vocês. Because this actual subject Porque esse assunto of how to cooperate with God de como cooperar com Deus is an experience. é uma experiência. It's not easy to be articulated Não é fácil de ser articulado. because it is a science. A science. It is a Porque science é uma ciência that we can only know through experiment. que nós só podemos conhecer através da experiência. But the key Mas a chave is the human will. é a vontade humana. Remember the story of the paralytic at Bethesda. Lembram-se da história do paralítico de Betesda? I'm not going to read these quotes, but I'll tell you the story. Eu não irei ler essas citações, mas eu irei te falar a história. Christ came to him, Cristo veio até ele and Christ said to him, e Cristo disse a ele: Arise, levante-se, take up your bed and walk. pegue sua cama e ande. What happened? O que aconteceu? He did exactly that. Ele fez exatamente isso. How? Como? The promise came. A promessa veio. He perceived Christ's words as a promise to him. Ele percebeu as palavras de Cristo como uma promessa para ele. I can. Eu posso. And as he believed it, E enquanto ele acreditou nisso, he made the choice to stand. ele fez a escolha de se levantar. And as he made that choice to stand, E enquanto ele fez essa escolha de se levantar, it then reacted upon his human will. então isso reagiu sobre a sua vontade humana. This is why it's difficult to articulate, É por isso que é difícil de articular. because it'll find details like choice, will, and things like Porque that. você irá encontrar detalhes como escolha, vontade e coisas assim. He believed, Ele acreditou. and as he believed, E enquanto ele acreditou, he was willing. ele estava disposto. And as he was willing, Enquanto ele estava disposto, his human will sent the instruction to his muscles sua vontade humana mandou as instruções para os seus músculos to stand up. para se levantar. And as his human will said, E enquanto a sua vontade humana disse, I will stand, eu irei me levantar, God took possession of him, Deus tomou posse dele, of his entire being, do seu inteiro ser, and he stood. e ele se levantou.
by the power of God, pelo poder de Deus, by the works of God. pelas obras de Deus. But that human part Mas a parte humana was that part that said, foi a parte que disse: I will, eu vou, because I believe that God will. porque eu acredito que Deus vai. This is what we want to understand in respect to all of God's requirements É isso que nós queremos entender a respeito de todos os requerimentos de Deus and the temptation against sin. e a tentação contra o pecado. When we not just choose, Quando nós não simplesmente escolhemos, but we actually say, I will, mas nós na verdade dizemos eu vou, and in ourselves we are 100% determined to do it, e dentro de nós estamos 100% determinados a fazer, let's say to reject the sin. vamos dizer, a rejeitar o pecado. In that case, I will not do this, Nesse caso, eu não irei fazer isso, like Joseph with Pharaoh's wife. como José com a esposa de Faraó. When we have that complete, determined resistance of will, Quando nós tivemos essa completa resistência da vontade, Christ takes possession of our human will. Cristo toma posse da nossa vontade humana. He imparts his own divine power. He imparts his own divine Ele power coloca o seu próprio poder divino and works in us the rejection of that sin. e trabalha em nós a rejeição desse pecado. Our part Nossa parte is that determined decision of our will. é aquela determinada decisão da nossa vontade. Let's read a couple of quotes. Vamos ler algumas citações. A vontade é o poder que rege a natureza humana. Caso essa vontade seja bem determinada, todo o resto do ser se subordinará à sua direção. A vontade não é o gosto ou a inclinação, mas a escolha, o poder que decide, o rege poder que opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou a desobediência. Alright? So the most important ability that we have Certo? Então, a habilidade mais importante que nós temos is the function of the will. é o funcionamento da vontade. And that is what God will work with. E é com isso que Deus irá trabalhar. That's what Satan works with. É com isso que Satanás trabalha. Reading on. Continuando. Estareis em constante perigo enquanto não compreenderdes a verdadeira força de vontade. Podeis crer e prometer tudo, mas vossas promessas e vossa fé não são de nenhum valor enquanto não puserdes a vontade do lado do direito. Se combaterdes o combate da fé com força de vontade, não há dúvida de que vencereis. We need to understand the will. Nós precisamos entender a vontade. We want to win the battle. Nós queremos vencer a batalha. We need to understand our part in respect to the will. Nós precisaremos entender a nossa parte a respeito da vontade. Now, next part, he says, our part. What is it? Agora, na próxima parte, ela disse a nossa parte. Qual é ela? Vossa parte é pôr a vontade ao lado de Cristo. Quando submeterdes a vontade à sua, ele toma imediatamente posse de vós e opera em vós o querer e o perfazer segundo a sua boa vontade. Vossa natureza é posta sob o controle de seu espírito. Vossos próprios pensamentos ficam-lhe sujeitos. Se não vos é possível dominar os impulsos, as emoções, segundo desejais, podeis dominar a vontade, e assim operar-se-á uma completa mudança em vossa vida. Do you see what our part is? Você consegue ver qual é a nossa parte? When we make that determined decision, Quando nós tomamos aquela determinada decisão, and we submit our will to Christ, nós submetemos a nossa vontade a Cristo, our human will, nossa vontade humana. he then takes possession of our human will. Ele então toma posse da nossa vontade humana. And then Então, works in us. trabalha em nós. So we say, Então nós dizemos, I will do it eu irei fazer isso because I believe that God will do it in me. porque eu acredito que Deus irá fazer em mim. This is the key. Essa é a chave. This is why we can say 100% with 100% assurance É por isso que nós
conseguimos dizer com 100% de certeza: I will reject this temptation eu irei rejeitar essa tentação, because God will work in me to reject this temptation. porque Deus irá trabalhar em mim para rejeitar essa tentação. It is God who does the works, É Deus quem faz as obras, but I am giving him the permission. mas eu estou concedendo a ele a permissão. I am saying, I want your will in my life. Eu estou dizendo: eu quero a sua vontade na minha vida. He says, E ele diz: you will have my will. você irá ter a minha vontade na sua vida. Whatever the temptation is, Seja lá qual for a tentação, we can resist it nós podemos resisti-la by choosing to resist it. ao escolher resisti-la. Because we know that as soon as we make that decision, Porque nós sabemos que assim que nós tomarmos aquela decisão, and in our human will, e na nossa vontade humana, we will resist it, nós iremos resisti-la, Christ will take possession of our human will Cristo irá tomar posse da nossa vontade humana and work in us the victory. e trabalhar em nós a vitória. Finishing this particular quote. Terminando essa citação. Quando entregais vossa vontade a Cristo, vossa vida fica escondida com Cristo em Deus. Acha-se aliada ao poder que é sobre todos os principados e potestades. Tendes uma força vinda de Deus que vos prende firmemente a sua força e uma nova vida, isto é, a vida da fé, torna-se possível para vós. It's not actually very difficult. Não é, na verdade, não é tão difícil. Just we need to understand how our human will functions Nós só precisamos entender como a nossa vontade humana funciona. and how it is that God will work our human will. E como é que Deus irá trabalhar nossa vontade humana. God is very gentle. Deus é muito gentil. He's not like Satan and sin. Ele não é como o Satanás e o pecado. When we are attracted to sin, Quando nós estamos atraídos ao pecado, we feel this force, this power. nós sentimos essa força, esse poder. But when God wants to attract us to the good, Mas quando Deus quer nos atrair para o bem, can I come and work for you, please? posso entrar e trabalhar para você, por favor? And if we say, E se nós dissermos, please save me from myself, por favor, salve-me de mim mesmo, don't let me fall into this sin, não deixe-me cair nesse pecado, I want you to deliver me, eu quero que você me liberte, He will. Ele irá, He will. Ele irá. Because that determined resistance Porque essa resistência determinada is that which gives him the permission. é isso que dá a ele a permissão. It is a signal to him. É um sinal para ele. Now, Agora, take control. tomar controle. Do what they cannot do for themselves. Fazer o que eles não podem fazer por eles They mesmos. want it. Eles querem, Now do it. agora eu faço. And he will do it. E ele irá fazer. One more quote, Mais uma citação. I think. I think there's one more quote, yeah. Nossa vontade não deve ser forçada a cooperar com os agentes celestes, mas voluntariamente sujeitada. A vontade deve ser colocada ao lado da vontade de Deus. Não sois capazes de vós mesmos de sujeitar a vossos desígnios e desejos e inclinações à vontade de Deus, mas se estiverdes disposto a ser disposto, Deus efetuará a obra por vós, destruindo mesmos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A vez de então operar vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. Did you see the key? Você viu a chave? When we are willing Quando nós estamos dispostos for God to take control of our human will, para que Deus tome controle da nossa vontade humana, He will do it. Ele irá fazê-lo. And He will work in us the victory. E Ele irá trabalhar em nossa vitória. It is very simple, É muito simples, but mas we need room to experiment.
Nós precisamos de espaço para poder experimentar. We need to respect each other's space Nós precisamos respeitar o espaço um do outro while we're learning. enquanto nós estamos aprendendo. No one can give a recipe for someone else. Ninguém pode dar uma receita para outra pessoa. Ellen White said what we need now Ellen White disse que que nós precisamos agora is experimental religion. Experimental religion. é de religião experimental. Not just experience, Não apenas experiência, but experimental religion. mas de religião experimental. What are you doing in an experiment? O que você está fazendo num experimento? Let's try this. Vamos tentar isso. Let's try that. Vamos tentar aquilo. Let's see what the results are. Vamos ver quais são os resultados. God's not waiting and watching Deus não está esperando e observando to strike us down dead if we make a mistake while we're learning. para nos derrubar e nos matar enquanto nós estamos aprendendo. Não. We don't worship Zeus. We do not worship Zeus. A gente não adora Zeus. He would prefer Ele iria preferir that we know him by experience, que nós conheçamos ele por experiência, not by what somebody else has taught us. não pelo que alguma outra pessoa nos ensinou. He would prefer that we have our own personal conviction. Ele iria preferir que nós tivéssemos a nossa própria convicção individual. He wants us to do things from the heart, Ele quer que nós façamos coisas do coração, not because I'm afraid my brethren are going to condemn me. não porque eu tenho medo que o meu irmão irá me condenar. And so, Então, make the experiment. faça o experimento. Don't be afraid. Não tenha medo. If you fail, Se você falhar, it's a learning experience. é uma experiência de aprendizado. That's how God will see it. É assim como Deus verá. Because He knows you're doing the experiment, Que Ele sabe que você está fazendo o experimento and in the end, you're going to find the results. e no fim você irá encontrar os resultados. And you're going to learn from that. E você irá aprender disso. So next time, Então, da próxima vez, you'll either learn not to do it again, ou você aprende a não fazer isso de novo, or you'll know what is right. ou você irá saber o que é certo. As we study Christ, E crucificado, we'll also study nós também estamos estudando the character of God. o caráter de Deus. And as you come to know the character of God, Enquanto nós viemos a conhecer o caráter de Deus, you come to realize nós chegamos a perceber He's not who you thought He was. que ele não era quem você pensava que ele era. He actually understands us very well. Ele, na verdade, entende a gente muito bem. And He knows what experiences we need. E ele sabe de quais experiências nós precisamos. He knows how we learn. Ele sabe como nós aprendemos. How do we learn? E como nós aprendemos? Ask the young people today. Pergunte aos jovens hoje. They want to make their own experience. Eles querem ter a sua própria experiência. When it comes to things of God, Quando se trata das coisas de Deus, it's okay to make your own experience. está tudo bem ter a sua própria You experiência. do make some mistakes. Você comete alguns erros. Get up again. Levante-se de novo. The righteous man falls 7 times. O homem justo cai 7 vezes. Learning experiences. Aprendendo experiências. God doesn't condemn them, Deus não os condena, so you shouldn't condemn them either. então você não deve condená-los também. Remember, Lembrem-se, the message of 1888 a mensagem de 1888 was rejected. foi rejeitada. But the message of 1888 was not only Christ and His righteousness. Mas a mensagem de 1888 não era apenas Cristo e sua justiça. In Minneapolis, Em Minneapolis, Wagner preached Christ and His righteousness. Wagner pregou Cristo e sua justiça. Jones preached Jones pregou liberty of conscience. liberdade de consciência. Both messages were rejected. As duas mensagens foram rejeitadas. Don't reject either of them today, Não rejeite nenhuma delas hoje, because you cannot have one without the other. porque você não pode ter uma sem a outra. Because the message of Christ and His righteousness Porque a mensagem de Cristo e sua justiça is God calling us é Deus nos chamando to an experimental religion, para uma religião experimental, to have your own experience with Christ. para ter a nossa própria experiência com Cristo. How to walk with Him. Como andar com Ele? How to have a relationship with Him. Como ter um relacionamento com Ele? How to cooperate with Him. Como cooperar com Ele? Not one of us Nenhum de nós can give a complete step-by-step recipe for everyone else. pode dar uma receita completa de passo a passo para todo mundo. Because if I did that for you, Porque se eu fizesse isso para você,
You'll just be copying me. Você só estaria copiando a mim? This is what Cameron does, so I'm going to do that. Isso é o que Cameron faz, então eu vou fazer isso. That's not what we want. Isso não é o que nós queremos. I don't even like it when I hear that people are preaching things Eu nem gosto quando eu ouço falar que as pessoas estão pregando coisas and they say, Cameron Schofield teaches this. e elas dizem, Cameron Schofield ensina isso. And they're teaching it because that's what Cameron Schofield teaches. E eu estou ensinando isso porque é assim que o Cameron Schofield ensina. If it's not your own personal experience, Se não for a sua própria experiência pessoal, don't teach it. não ensine. Same with Christ and his righteousness. Mesmo com Cristo e sua justiça. 1888. 1888. Christ and him crucified. Cristo e ele crucificado. If you're not going to focus on Christ in the message, Se você não irá focar em Cristo na mensagem, please por favor, do not try and teach the message. não tente ensinar a mensagem. Because you'll only produce fanaticism and legalism. Porque você só irá produzir fanatismo e legalismo. You'll close doors. Você fecha portas. You'll make it harder, the work harder for those who are really trying to exalt Christ. Você deixa mais difícil para You'll make it harder for those who are really trying to exalt Christ. você deixa mais difícil para aqueles que estão realmente tentando exaltar a Cristo. Like I said, Como eu disse, my heart is beating today meu coração está batendo hoje, because if I did not receive the message of Christ and his righteousness, porque se eu não recebesse a mensagem de Cristo e sua justiça, I could not have survived my experience. eu não poderia ter sobrevivido minha experiência. So please, Então, por favor, it's a very holy message. é uma mensagem muito santa. Treat it with respect. Trate-a com respeito. And if you do not know the power of it through your own E experience, se você não conhece o poder dela através da sua própria experiência, be quiet fique em silêncio until you make a personal experience with the message. até que você tenha uma experiência pessoal com a mensagem. And so my time with you has come to an end. Então, o meu tempo com vocês aqui chegou ao fim. At this time that we've had this congress, E nesse momento que nós tivemos esse congresso, I have spoken to you very much from my heart, eu falei muito com vocês do fundo do meu coração, far more than I have on other occasions. muito mais do que eu fiz em outras ocasiões. And I pray that it will be of some benefit to you. E eu oro para que seja de algum benefício para vocês, Because porque the message is amazing. a mensagem é maravilhosa. But when I see various groups in Brazil, in Mexico, in other countries, Mas quando eu vejo vários grupos no México, no Brasil e em vários outros países misrepresenting that message, representando erradamente essa mensagem, it causes me pain like you do not know. me causa uma dor da qual você não conhece. Because when I found the message, Porque quando eu encontrei a mensagem, I was going through hell. eu estava passando pelo inferno. I was in legalism, Eu estava no legalismo, country living, vida no campo, veganism, veganismo, dress reform, reforma de vestimenta, raw food, comidas cruas, hiding from the world, se esconder do mundo, only fellowship with the people in my religion. apenas comunhão com as pessoas da minha religião. I gave a lot of my money to legalism. Eu entreguei muito do meu dinheiro para o legalismo. And there are other precious things in my life that I invested in legalism. E há outras coisas preciosas na minha vida que eu entreguei para o legalismo. I lost it all. I lost it all. Eu perdi tudo, But I discovered Christ. mas eu descobri Cristo. But it cost me everything. Mas me custou tudo. I don't care. Eu não me importo, Because Christ is worth everything. porque Cristo vale tudo. All my experience Toda a minha experiência, on my part was worth it. da minha parte, valeu a pena. But I destroyed lives. Mas eu destruí vidas. And there's blood on my hands. E tem sangue nas minhas mãos. Because I did not correctly understand Porque eu não entendia corretamente Christ and his righteousness. Cristo e sua justiça. And the church where I was, E a igreja onde eu estava, they professed to be teaching the message of 1888. eles professavam estar ensinando a mensagem de 1888. And when I came to Brazil last year, E quando eu vim para o Brasil no ano passado, I saw the same thing. eu vi a mesma coisa. Nothing different to where
God brought me out from. Nada diferente do lugar de onde Deus me tirou. And Jones and Wagner are being used to support these mentalities. E Jones e Wagner estão sendo usados para dar apoio a essas mentalidades. Which is why I've spoken from my heart this weekend. E é por isso que eu falei do meu coração nesse fim de semana. The world needs a new experience with religion. O mundo precisa de uma nova experiência com religião. We've got to come out of our little box. We have to come out of our box. Nós precisamos sair dessa caixa. We have to stop believing what everybody else teaches us. Nós precisamos de parar de acreditar no que todas as outras pessoas estão nos ensinando. We need to know Christ for ourselves. Nós precisamos conhecer Cristo por nós mesmos. But that will only happen Mas isso só irá acontecer when you stop listening to every sermon on YouTube. quando você parar de ficar ouvindo a todos os sermões no YouTube. We're really lazy, you know that? Nós somos muito preguiçosos, você sabia? So many of us just put on YouTube and listen to a sermon, one after the other after the other. Tantos de nós simplesmente só colocamos no YouTube e ficamos escutando o sermão, um após o outro, após o outro. I haven't done that for many years. Eu não tenho feito isso por muitos anos. I don't listen to anybody's preaching in my generation. Eu não escuto a pregação de ninguém da minha geração. I don't even go back and listen to my own sermon. Eu nem volto para ouvir as minhas próprias sermões. I like to study for myself. Eu gosto de estudar para mim mesmo. John Bunyan, John Bunyan. he spoke to the heart, that man. Ele falou do coração, aquele homem. Jones and Wagner, Jones e Wagner. I haven't read all of their books. Eu não li todos os livros dele. You know, I've only read Você sabe, eu apenas li the General Conference Bulletins, 93 and 95. General Conference Bulletins. os boletins da Conferência Geral. Entonces, mensaje del tercer ángel, también mismo libro, 93, 95. Y concierto y tono. Lecciones sobre la fe. Y 2 o 3 más de Jones. Y ya. They taught me how to study for myself. Eles me ensinaram como estudar para mim mesmo. They taught me how to understand what Ellen White was trying to say. Eles me ensinaram a entender o que Ellen White estava tentando dizer. Which is why when I'm teaching you, E é por isso que quando eu estou ensinando você, I don't need to use Jones and Wagner. eu não preciso de usar Jones e Wagner. I can show you the message in the writings of Ellen White. Eu posso te mostrar a mensagem nos escritos de Ellen White, And it's not legalism. e não é legalismo, Because I learned from Jones and Wagner. porque eu aprendi de Jones e Wagner. And then I applied what I learned. Então eu apliquei o que eu aprendi. Read Jones and Wagner, Leia Jones e Wagner, but learn to share the message without using them. mas aprenda a compartilhar a mensagem sem usá-los. The Holy Spirit wants to teach us O Espírito Santo quer nos ensinar all truth. toda a verdade. If Se we are willing to be made willing. nós estivermos dispostos a sermos, Willing to be made willing. estivermos dispostos a estar dispostos. So when you go home from this Congress, Então, quando você for para casa desse congresso, get on your knees se ajoelhe and you say, God, e diga: Deus, I'm willing to start again. eu estou disposto a começar de novo. Please teach me. Por favor, me ensine. And if I never see you again on this earth, E se eu nunca ver você novamente nessa terra, I hope to see you again on the sea of glass. eu, To see you again on the sea of glass. eu devo te ver de novo no mar, no mar de cristal. Thank you for your patience with me this weekend. Obrigado pela sua paciência comigo nesse fim de semana. And I will be praying for each one of you. E eu estarei orando por cada um de vocês. Shall we have a prayer? Vamos. Thank you very much. Vamos iluminando sua vida. Deus possa continuar tendo em você alguém que ele pode usar. Realmente, mexe todos os pedidos. Obrigado. Ele me ajuda a ser também isso. Obrigado. Obrigado. E a doar ser profundamente abençoado. Ter os outros necessitados. Porque sem você aqui, a mensagem teria ficado falha. Não sou eu, é Deus. Precisamos de você, Deus usando você, para que essa mensagem viesse a ser. É Deus. Toda honra para Deus. He was saying to pray for the people on the internet, on the comments on the live stream. That's the people we're on the live, yeah, and then the people on the comments on the internet. He's asking to pray for them. Okay. I don't understand.
Muito obrigado, mamá. Esta es mi oración. Falar para ele o quê? Depois do anúncio, vou dar um anúncio. E ainda ele vai falar mais, a gente vai lembrar. She said that after the prayer there will be an announcement, and after the announcement you can keep speaking more. Pero Iván está esperando. Não agora. Oh, está bien. Isso. We will have a prayer. Our Father in heaven, Nosso Pai no céu, thank you for bringing us here this weekend. muito obrigado por nos trazer aqui esse fim de semana. Some of us had different plans. Alguns de nós tínhamos planos diferentes. We didn't think we would be here, Nós não pensamos que nós estaríamos aqui, but somehow we are here. mas de alguma forma estamos aqui. Some of us have been planning to be here for a long time. Alguns de nós têm planejado estar aqui há muito tempo. Thank you that you brought us here safely. Muito obrigado por ter nos trago aqui em segurança. We thank you for what you have been teaching us. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. We ask that you'll help us to remember these things. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar dessas coisas. Help us to remember that it is you who wants to teach us. Nos ajude a lembrar que é o Senhor que quer nos ensinar. We can learn from other people's experience, Nós podemos aprender da experiência de outras pessoas, but ultimately, mas no fim it is you who is teaching us the truth. é o Senhor que está nos ensinando a verdade. Help us, Father, Nos ajude, Pai, to be willing to test everything that we hear, a estar dispostos a provar tudo que nós escutamos, that we will not be found depending on the arm of flesh, que nós não nos sejamos encontrados dependendo do braço da carne, but depending on you. mas dependendo de você. That we will not be afraid Que nós não tenhamos medo to make an experiment, de fazer um experimento, even if we need time and space espaço, away from others for some time. longe dos outros por algum tempo. Help us not to feel bad if we need that, Ajude-nos a não nos sentirmos mal se nós precisarmos disso. because it is when every other voice is quiet Porque é quando todas as outras vozes estão em silêncio that we can more clearly hear you speaking to us. que nós podemos mais claramente ouvir o Senhor falando conosco. We want you to speak to us. Nós queremos que o Senhor fale conosco. We want you to show us where we are wrong. Nós queremos que o Senhor nos mostre onde nós estamos errando. We know it will be a shaking experience, Nós sabemos que será uma experiência de chacoalhar, because after going in the wrong direction for so many years, porque depois de ir na direção errada por tantos anos, there are a lot of things that we have not understood correctly. há muitas coisas que nós não entendemos corretamente. But you still love us. Mas o Senhor ainda nos ama. Your love never changes for us. O seu amor nunca muda por nós. And so help us not to be afraid to confess our errors. Então ajude-nos a não ter medo de confessar os nossos erros. And as your Holy Spirit enters deeper and deeper into the cave of our hearts, Enquanto o seu Santo Espírito entra mais fundo e mais fundo na caverna dos nossos corações, help us not to be afraid. ajude-nos a não ter medo. To remember that it is because you love us. A lembrar que é porque o Senhor nos ama. And that whatever we see, E seja lá o que nós enxergarmos, however sinful we feel, seja lá o quão pecaminoso nós nos sentirmos, help us to remember ajude-nos a lembrar that your love has not changed. que o seu amor não mudou. Your attitude toward us has not changed. Sua atitude em relação a nós não mudou. And so, Heavenly Father, Então, Pai Celestial, knowing that, sabendo disso, we may have the confidence nós podemos ter a confiança that everything will be okay. de que tudo ficará bem. Help us, Heavenly Father, Ajude-nos, Pai Celestial, to be willing, a estarmos dispostos, for you to be willing in us, para o Senhor estar disposto em nós, that we will make a decision que nós tomemos uma decisão in whatever situation, em qualquer situação, based on the full assurance, that decision will be based on the assurance essa decisão que seja baseada na segurança that de que, as soon as we make that decision, assim que nós tomarmos essa decisão,
and we put our will to do it, e nós coloquemos a nossa vontade para fazê-la, you will work in us your will. o Senhor irá trabalhar em nós a sua vontade. The victory can be ours. A vitória pode ser nossa, But what we pray for most of all mas aquilo pelo qual nós mais oramos is a new heart, é um novo coração, which will naturally choose the good. que irá naturalmente escolher o bem. Take out our old heart, please, Father. Tire fora o nosso velho coração, por favor, Pai. Continue to show us who we are in sin, Continue a nos mostrar quem nós somos no pecado, so that we will want you para, to take out our old heart. para que nós queiramos que o Senhor tire o nosso velho coração. We want you to be glorified in our lives. Nós queremos que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. We don't want people to know us. Nós não queremos que as pessoas conheçam a gente. We want them to know you through us. Nós queremos que eles conheçam você através da gente. Please, Lord, Por favor, Senhor, do for us the things we cannot do. faça por nós as coisas que nós não podemos fazer. We are willing. Nós estamos dispostos. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Isso aí, uma boa.